a gente precisa compreender quem é Portugal neste contexto e de onde ele surgiu. Eu separei essas imagens para ilustrar o começo da explicação, porque mostra as navegações portuguesas, né, por causa dos navios. Se você reparar no navio, existe uma cruz, que é chamada Cruz de Malta. Ela é o símbolo dos cruzados, que travavam essas batalhas com os muçulmanos. A gente sabe que houveram as grandes navegações por causa das especiarias, que também estão representadas aí na ilustração. Embaixo a gente tem um cara utilizando um instrumento de navegação, que é importante, ninguém conseguiria navegar sem esses instrumentos, e a gente vai ver como que eles surgiram, qual é o contexto deles. E tem um homem no espaço. Um homem no espaço está aí por quê? Porque hoje em dia, conquistar o espaço equivale para os homens daquela época dominarem o mar. O mar era o desconhecido para eles, assim como o espaço ainda é um pouco desconhecido para a gente nos dias de hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é por que foi justamente Portugal o país pioneiro nas grandes navegações. O que significa pioneiro? Pioneiro significa primeiro. Por que os portugueses foram os primeiros nas grandes navegações? Portugal, ele se funda em 1064, quando o Condado Portucalense surge. O que é o Condado Portucalense? O Papa estava muito grato a franceses por terem lutado nas cruzadas. Então ele pegou um território, que é o território que deu origem ao Condado Portucalense, e deu essas terras para esses nobres franceses por gratidão por terem lutado contra os muçulmanos lá no Oriente. E aí esses nobres franceses ganharam essas terras aqui em Portugal. Quem mora aqui? Quem mora aqui também é muçulmano. Os muçulmanos que moravam na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, eram chamados de mouros. Então, quando o Papa deu esse território para os franceses cristãos, ele tomou terras dos muçulmanos, dos mouros que viviam na Península Ibérica. O território português foi se ampliando, tá vendo aqui? E aí até conseguir dar origem ao território português, mais ou menos como a gente conhece hoje, isso em 1249. Portugal foi o primeiro país da Europa a se formar e a ter um poder centralizado. Isso acontece, esse poder se consolida numa revolução chamada Revolução de Avis, porque existia uma disputa pelo trono. Existia um candidato a rei com forte apoio dos nobres e um candidato a rei com forte apoio dos comerciantes. E João de Avis vence essa revolução e toma o poder. João de Avis tinha o apoio dos comerciantes e se tornou rei. Isso mostra, então, que os interesses que vão estar presentes no Reino de Portugal são os interesses dos comerciantes, os grupos que apoiaram o rei na tomada do poder. Essa é chamada Revolução de Avis. E aí, Portugal formado, o rei com poder forte, com poder centralizado, consegue formar uma frota de comércio suficientemente forte para cruzar os oceanos. É claro que isso não é de uma hora para outra, isso vem aos poucos, mas o interesse de Portugal era claro, ele estava voltado para o mar, voltado para o comércio. Esses outros mapas aqui embaixo mostram que, paralelamente à formação de Portugal como reino, uma outra região aqui, olha, também composta por vários reinos, vai se formando e vai se ampliando. Eles vão dar origem à Espanha depois. A Espanha é formada pelos reinos vizinhos a Portugal que foram se juntando, culminando com o casamento que a gente vai estar vendo nos slides posteriores, que vão dar origem à formação da Espanha. Se Portugal foi o pioneiro na própria formação do seu território, é óbvio que ele também vai ser pioneiro nas grandes navegações e na expansão marítima. Por que os portugueses foram os pioneiros nas grandes navegações? Foram os pioneiros por quê? O que levou Portugal a ser o primeiro? Porque ele tinha um Estado unificado, já tinha um rei, e esse rei já exercia um poder centralizado, ou seja, o poder está na mão do rei. Já existia uma burguesia mercantil, ou seja, voltada para o comércio. Então, a burguesia, a classe social dominante em Portugal, era voltada para o comércio. E os nobres que existiam em Portugal tinham uma aliança com o rei e com essa burguesia. Os portugueses já tinham experiências na navegação. Eles já navegavam no mar, pescavam o bacalhau. Então, sem que eles se afastassem muito da costa, eles já tinham experiências de navegação. Os portugueses inventaram a caravela. Qual é a diferença de caravela e de barco? O barco, ele tem as velas nesse sentido aqui, ó, frente e trás, conforme mostra a imagem aqui em cima. A caravela tem essas velas aqui móveis que não são viradas para frente nem para trás necessariamente. Elas giram, como se fosse aquele kitesurf, que as velas se colocam em qualquer posição. Isso é importante por quê? Porque eles conseguiam aproveitar qualquer vento de qualquer direção para navegar.
Os barcos naquela época navegavam com a ação do vento. Então, se não tivesse vento, não tinha navegação. E os portugueses, eles sabiam utilizar instrumentos de navegação. Tem uma foto desses instrumentos no próximo slide. Mas eles já sabiam utilizar instrumentos de navegação que eles aprenderam a usar com os mouros. Volto a dizer, os mouros eram os muçulmanos que viviam na região onde hoje é Portugal. Eles foram expulsos gradativamente de lá e os portugueses foram conquistando os territórios até se formarem totalmente, conforme a gente conhece o território de Portugal hoje. Então eles iam expulsando os mouros e iam aprendendo as coisas com os mouros. Bússola, astrolábio, quadrante, que são instrumentos de navegação que vão auxiliar os portugueses a se colocarem em distâncias cada vez maiores na sua navegação. Os portugueses tinham uma posição geográfica favorável à expansão marítima. Por quê? Porque o seu território é pequeno e as terras agricultáveis são poucas. Ou seja, isso empurra os portugueses para o mar. Muitos acreditam que existia em Portugal a chamada Escola de Sagres. Seria uma escola responsável por ensinar aos filhos dos navegadores, aos navegadores e a quem tivesse interesse, todas as técnicas de navegação. É como se fosse uma escola, um curso profissionalizante para a navegação. E fundamental era a união que existia entre a igreja e o Estado. Portugal se formou a partir da doação de terras da igreja para nobres. Então ele vai ter uma forte ligação com a Igreja Católica. Por isso que quando os portugueses vierem aqui para o Brasil, a fé que vem, a religião que vem é a católica, porque Portugal era fechamento com a Igreja Católica. Então existia uma aliança muito forte entre a Igreja e o Estado, o que levava Portugal a não ter conflitos internos. Então a gente consegue perceber aqui o rei português, a coroação, os membros da religião colocando a coroa na cabeça do rei. Os portugueses, para navegar, precisavam vencer o medo do imaginário. Existia na cabeça dos portugueses a ideia de que os oceanos seriam habitados por monstros marinhos gigantes. A gente consegue entender mais ou menos isso em relação ao que os portugueses sentiam, porque imagina o seguinte, eles nunca tinham cruzado o mar ou nunca tinham navegado por distâncias maiores. E na medida em que eles começam a navegar, eles começam a ver, por exemplo, no mar o quê? Baleia. Então eles vão pensar que aquilo é o quê? Que é um monstro. Muitos acreditavam que a Terra era quadrada, que se você se afastasse muito do litoral, você ia cair no abismo, que o mar teria um fim, e o fim seria um grande precipício, que era o fim do mundo, o lugar onde o mundo acabava. Eles acreditavam que a Terra era quadrada. E aqui embaixo os instrumentos de navegação. Os portugueses dominavam técnicas de navegação e essas técnicas faziam com que eles soubessem a sua posição no mar a partir da análise das estrelas do Sol. Vencer o medo dos monstros marinhos, vencer o medo de uma terra plana, utilizar os instrumentos de navegação eram necessários. Os conhecimentos cartográficos da época eram muito poucos, muito limitados. Você consegue ver aqui o mapa mundi da época muito mal representado. A África completamente torta em relação ao que a gente conhece hoje. Muito mal desenhado. Uma melhor representação eu tenho da região da Europa. Por quê? Porque a Europa era mais conhecida. Então, se ela era mais conhecida, ela era melhor representada. A África não, está completamente mal representada na imagem. Os monstros marinhos aqui, ó, que habitavam os oceanos e devoravam as embarcações, eles tinham muito medo, mas os conhecimentos cartográficos eram limitados, isso que está representando aqui. Quanto mais eu conhecesse os locais no mundo, melhor eu iria representá-los em mapas. 2. Isso aqui também é muito importante. Por quê? Os portugueses querem navegar. Qual é o interesse dos portugueses nas grandes navegações? Os portugueses queriam comércio, inclusive com a África. E aí eu vou abrir um parênteses. A gente pensa que a África era um território pobre, não sei o quê, mas não. A África é um território riquíssimo. Várias rotas de comércio e vários metais preciosos existiam na África. E os portugueses queriam ampliar o comércio. Então, necessidade de comércio e de dominação de terras, inclusive regiões na África. Os portugueses buscavam metais preciosos para cunhar. O que é cunhar? Cunhar é fabricar moedas. Por isso, em 1415, 85 anos antes do descobrimento do Brasil, os portugueses já estavam no mar, se expandindo e dominaram uma ilha. Eles dominaram a ilha de Celta em 1415. Lá eles fundaram uma colônia de contato comercial. É um ponto de comércio no continente africano. Por que eles queriam tantos metais preciosos? Porque os metais preciosos estavam em falta. E é símbolo de riqueza de um país. E existia muita falta de metais preciosos depois da peste negra. Então eles precisavam se expandir para dominar regiões e conquistar esses metais preciosos, que também era símbolo de riqueza e de status para as nações.
Também existia a necessidade de conquistar terras agricultáveis, por exemplo, as Ilhas de Madeira e Açores. Então, os portugueses estão conquistando ilhas. Eu não posso ter em mente que os portugueses se lançaram ao mar para chegar no Brasil. Os portugueses se lançaram ao mar no entorno de Portugal e, inicialmente, era só para conquistar os territórios da sua vizinhança que representavam alguma espécie de lucro que eles iriam obter, seja em terras agricultáveis ou seja em metais preciosos. Não existe inicialmente em Portugal o interesse de chegar às Índias. Isso vai sendo efetivado aos poucos. Com o passar do tempo, surge a ideia de Portugal de chegar às Índias. Qual era a justificativa que eu dava para me expandir para dominar os territórios? Eu queria novos fiéis. A aliança forte entre Portugal e a Igreja Católica fazia com que a conquista de fiéis fosse um dos interesses dos portugueses nas grandes navegações. Eu vou conquistar novas terras porque lá nessas terras eu vou ter contato com outros povos e eu vou cristianizar, catequizar esses povos. Existia também, por parte de vários navegadores, um espírito de aventura, ou seja, eles tinham o objetivo, a inspiração, né, a vontade, o desejo de desbravar o novo, o desconhecido. E isso motivava muitos a navegar. As coisas mudam um pouco em 1453. Por quê? Porque os muçulmanos vão dominar o caminho das rotas de comércio das Índias. As rotas de comércio saíam do Oriente, passavam em Constantinopla, onde é Istambul, na atual Turquia, e de lá passavam para Gênova e Veneza e vinham para a Europa. Os muçulmanos vão conquistar a região onde hoje é a Turquia e vão impedir o comércio dos cristãos com o Oriente. Então, as rotas de comércio das especiarias foi fechada para os europeus por causa das rivalidades religiosas. E isso aconteceu em 1453. E a partir dali, os portugueses começam a navegar também com o objetivo de chegar às Índias. Então, o objetivo de chegar às Índias só é tido pelos portugueses a partir de 1453. Na lógica da época, a forma de comércio que existia era o mercantilismo. O mercantilismo é uma forma de organização da sociedade, uma forma de organização econômica. E em que consiste? Consiste basicamente em acumular metais preciosos, criar leis que eu possa utilizar para conquistar, para ganhar, para acumular metais preciosos. Inclusive, aumentando as taxas nas alfândegas, nos impostos. Isso se chama protecionismo alfandegário, ou seja, é quando eu elevo o valor das mercadorias importadas para que o valor da minha mercadoria, do meu país, se torne mais barato. E é isso que está representado aqui, olha. O aumento nas taxas alfandegárias para tornar os produtos importados mais caros. E o brasileiro, por exemplo, vai se tornar mais barato. Consequentemente, eu vendo mais o brasileiro. Todas as nações europeias faziam isso no período. Eles vão desenvolver a manufatura. O que é desenvolver a manufatura? São produtos que se utilizam de uma certa tecnologia. É diferente do produto artesanal, que é totalmente feito à mão. Também vai existir os monopólios comerciais, ou seja, somente os amigos do rei terão privilégio de comércio e a exclusividade de comércio sobre uma determinada mercadoria na Europa e nas regiões dominadas por esses europeus. O colonialismo também faz parte do mercantilismo, ou seja, eu vou buscar colônias. Tudo isso garantiria um Estado forte. E a essência do mercantilismo é: eu não vou importar nada, eu vou importar o mínimo possível e eu vou exportar muito, porque se eu exporto muito, a mercadoria do meu país vai ser produzida e vendida lá fora muito. Então eu acumulo muito dinheiro, eu acumulo muitos metais preciosos. Isso é o mercantilismo. É um conjunto de práticas econômicas dos estados que estão se formando na Europa, onde o rei tem total poder, que a gente chama de estados absolutistas. Mas para eu acumular os metais preciosos, que a gente chama de metalismo, eu tinha que desenvolver a manufatura, dar os monopólios de comércio somente para os amigos do rei e buscar colônias, porque quanto mais colônia eu tivesse, mais rico eu seria. Essas são as famosas especiarias que passam a ser buscadas pelos portugueses a partir de 1453. Que são as famosas especiarias que está todo mundo correndo atrás a partir daquele momento? Que hoje em dia é tão comum, né? Você vai no supermercado e você acha. E na época eles cruzavam o mundo atrás disso. É sal, é açúcar, é pimenta, é canela, é gengibre, é noz moscada, urucum, é cravo e outros condimentos, outros temperos. O sal, gente, era tão raro e tão caro que o próprio termo salário
deriva da palavra sal, porque as pessoas pagavam umas às outras pelo serviço em sacos de sal. Não tinha dinheiro assim para pagar os outros moeda de ouro. Eu pago em sal. Daí a ideia de sal, salário. Açúcar que a gente joga fora, que a formiga come aí, ó, que a gente desperdiça. O pessoal correndo o mundo para conquistar esses materiais. Isso tudo era utilizado também para disfarçar o mau gosto dos alimentos, porque era difícil a conservação. Por isso também o sal era tão importante, porque o sal servia não só para temperar, mas também para conservar os alimentos. Sal e açúcar são tão raros e tão caros na Europa que você dava sal e açúcar de presente de casamento para reis e rainhas. Aqui a gente começa a estudar um pouco dos mapas que eu estava falando com vocês nos slides anteriores. Aí, olha, eu vou chamar a sua atenção para a setinha. Aqui é Constantinopla. Ó. As rotas de comércio vinham lá do Oriente, passavam por Constantinopla, ela era a principal rota de comércio, mas não a única. Você pode ver que por aqui, ó, pelo norte da África, também existiam rotas de comércio. Mas as especiarias partiam, basicamente, de Constantinopla. E de Constantinopla eles vinham pelo mar Mediterrâneo e iam para as cidades de Veneza e Gênova. E daqui essas mercadorias se espalhavam pela Europa. Quando os muçulmanos dominam toda essa região aqui, ó, eles vão fechar as rotas de comércio e especiarias para a Europa. Então a Europa vai precisar encontrar um outro caminho para chegar às Índias. Mas os portugueses, eles já têm práticas de navegação. Essa é uma imagem da ilha de Ceuta, é o primeiro ponto comercial que os portugueses fincam no continente africano. Em 1415, eles já tomaram a ilha de Ceuta, que fica aqui, ó, próximo ao Estreito de Gibraltar. Os portugueses já dominam essas rotas de comércio. Então, se os portugueses já tinham práticas de navegação, já conheciam as técnicas de navegação, já navegavam nos mares, né, já usavam o quadrante, o astrolábio, a bússola, já criaram a caravela, os portugueses pensaram assim, gente, eu vou contornar a África e vou chegar nas Índias. Vou estabelecer o comércio de especiarias direto. E aí eles vão começar o seu processo de navegação. A primeira que está aqui, ó, conquista portuguesa, Ilha de Ceuta. Madeira e Açores, dá para ver um rabisquinho aqui no mapa. E aqui, Cabo do Medo. Quando os portugueses navegavam e chegavam numa determinada região na África, eles fundavam as chamadas feitorias. Feitorias são entrepostos comerciais, utilizados para reabastecer os navios com águas e alimentos para que eles pudessem seguir viagem. É uma espécie de fortaleza. Uma vez que o navio estiver abastecido com esses materiais, eles vão dar um novo salto na navegação e conquistam outras regiões ao longo da costa africana. Nessa brincadeira, eu vou estabelecendo a minha expansão marítima, estabelecendo contato e dominando regiões na África, criando feitorias, dominando territórios, terras agricultáveis, rotas de comércio, num sistema de navegação que a gente chama de navegação de cabotagem, ou seja, sem se afastar da costa. E aí eu vou ter vários navegadores. Gil Yanes, que chega no Cabo do Medo. Eu vou ter Bartolomeu Dias, navegando a mando dos portugueses, que chega no Cabo das Tormentas, que é no extremo sul do continente africano. E, paralelo a tudo isso, a Espanha se forma. A Espanha se forma a partir do casamento de Isabela de Castela e Fernão de Aragão. Isabel é rainha de Castela e Leão, dessa parte em laranja. E o Fernando era rei de Aragão. Os dois se casam, anexam essas regiões aqui em azul, que é a Navarra, e aqui vai ser tudo deles. E como ponto final, o objetivo dos dois era expulsar os muçulmanos que ainda moravam aqui. Gradativamente, os mouros foram sendo expulsos de tudo, tá vendo? A última região que eles dominaram era a região de Granada. Quando os dois se casaram, Isabela de Castela e Leão e Fernando de Aragão, eles se tornaram um reino muito mais forte. E aí conseguiram anexar todas as regiões e expulsar os muçulmanos daqui. Em 1492, a Espanha já está formada. E com a Espanha formada, ela vai querer se expandir em direção ao mar, assim como os portugueses. Em 1492, um navegador chamado Cristóvão Colombo vai, a mando da Espanha, tentar chegar às Índias. Cristóvão Colombo pensava o seguinte: eu não vou navegar igual aos portugueses, contornando a África. Cristóvão Colombo queria navegar para o oeste, ou seguindo a setinha, dar a volta no globo e chegar às Índias aqui do outro lado. Então ele já acreditava na teoria da Terra ovalada, né, redonda entre aspas, e Cristóvão Colombo consegue o apoio da rainha. A rainha deu a ele 3 navios: Santa Maria, Pinta, Nina. E ele com esses 3 navios para tentar chegar às Índias. Só que, no meio do caminho, tinha um grande quebra-mola, que é quem? A América. 1492. Ou seja, 8 anos antes do descobrimento do Brasil, entre aspas, descobrimento, depois a gente vai problematizar esse termo, mas é o termo que ficou popularmente conhecido. 8 anos antes de Cabral chegar ao Brasil, Cristóvão Colombo já havia encontrado a América Central, pelo mando da coroa espanhola.
E isso vai gerar uma disputa entre eles. Por quê? Porque os espanhóis vão falar assim, a Espanha vai acreditar que ela chegou nas Índias. E aí Cristóvão Colombo, depois, quando voltar para a Europa, vai cantar de galo lá, dizendo o quê? Ó, chegamos às Índias aqui, ó, região rica de especiarias, vamos achar essas especiarias e esse ouro todo aqui. E os portugueses estão se sentindo prejudicados. Por quê? Eles já estão navegando um maior tempão e não chegaram às Índias. Então, para evitar uma disputa e uma briga entre Portugal e Espanha, eles vão sentar, vão fazer uma reunião para dividir o mundo entre eles. Inicialmente, em 1493, o Papa Alexandre VI vai propor aqui uma divisão entre as terras que seriam de Portugal e que seriam da Espanha, bula intercectera, dividindo. Tudo que tivesse a leste pertenceria aos portugueses. Tudo que tivesse a oeste pertenceria aos espanhóis. Mas os portugueses não aceitaram isso daqui, não aceitaram essa bula. Em 1494, os portugueses fizeram a contraproposta, que é o chamado Tratado de Tordesilhas, que dividiria o mundo da mesma forma. 370 léguas. Esqueci de falar que a bula era só 100 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde. Ilha de Cabo Verde está aqui. 100 léguas, eu traço a linha imaginária. Os portugueses não vão aceitar essa bula e vão exigir não 100 léguas, mas 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde. Aí eu ia traçar uma linha imaginária. Tudo que tivesse a oeste pertenceria aos espanhóis, tudo que tivesse a leste pertenceriam aos portugueses. Percebam que a bula não daria terra nenhuma aos portugueses na América, mas o Tratado de Tordesilhas asseguraria aos portugueses parte do atual Nordeste e parte do atual Sudeste brasileiro para os portugueses. Aí só surge uma pergunta: por que será que os portugueses não aceitaram a bula? Será que eles já sabiam que a bula não ia dar terra nenhuma para eles? E por isso eles fizeram uma contraproposta, que é o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas, sim, deu terras aos portugueses. Mas os portugueses não tinham como saber da existência dessas terras. Tinham, sim. Afinal de contas, 2 anos antes, em 1492, Cristóvão Colombo já chegou aqui, na América Central. Os europeus já sabiam que tinham terras para cá. Só não sabiam exatamente como elas eram e onde elas estavam. Mas que tinha terra a oeste, eles já haviam achado. Aqui estão eles assinando o Tratado de Tordesilhas, e essa é uma cópia do Tratado de Tordesilhas aqui em cima. O Papa referendou, o Papa assinou embaixo, e o Tratado de Tordesilhas passou a valer e dividiu as terras entre os portugueses e os espanhóis. A terra foi dividida. E fica mais ou menos assim. Tudo que está em verde são terras exploráveis que vão pertencer aos portugueses. Vasco da Gama. Perdão aí, falar esse nome horroroso. Vasco da Gama é um navegador português que consegue chegar às Índias. 1498, Vasco da Gama enche os navios portugueses de especiarias, volta para casa na Europa e vende e aí entrega para a coroa, óbvio, e a coroa portuguesa vende essas especiarias. Os portugueses tiveram um lucro com a viagem de Vasco da Gama às Índias. O navio veio cambaleando de tanta especiaria. Ou seja, os portugueses imaginaram, como é tão lucrativo, eu vou ter que organizar uma nova expedição. Eu tenho que organizar uma nova expedição para chegar às Índias novamente. Mas a expedição que vem, que é de Pedro Álvares Cabral, sai de Portugal, passa nas Ilhas Canárias e Cabo Verde, e ao invés de seguir para a região das Índias, ele se dirige para onde hoje a gente sabe que está o quê? O Brasil. E 22 de abril de 1500, ele chega ao Brasil. Seu pai e sua mãe aprenderam na escola que os portugueses se perderam no mar devido a fortes ventos e correntes marítimas e acabaram chegando ao Brasil. Isso é o que era transmitido normalmente nas escolas. Mas os estudos recentes, as problematizações que se fazem, vão dizer para a gente que os portugueses, além de já saberem da existência do Brasil antes de 1500, não se perderam no mar e chegaram aqui, mas vieram para cá de propósito, para tomar posse das terras que o Tratado de Tordesilhas assegurou a eles, porque senão os espanhóis poderiam tomar conta e dominar tudo. Portugal não cabe no mundo. Por que Portugal não cabe no mundo? Porque ele está presente em todos os lugares. O mundo é pequeno para os portugueses. Não tem lugar onde os portugueses não estivessem. Eles diziam, inclusive, que eu precisava navegar, não necessariamente viver. Navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, se não for para navegar, não tem por que viver. Eram as poesias de Camões, poeta daquela época. E aí, eu vou sistematizar o que eu falei. Os portugueses chegaram ao Brasil por acaso, casualidade, ou eles tinham a intenção de chegar ao Brasil, intencionalidade, em 1500. E aí tem um textinho. Ele é grande, mas ele é todo explicadinho, certo? Eu construí um texto bem explicadinho para você conseguir compreender essa diferença.
No passado, estudava-se que os portugueses saíram de Portugal em 1500 rumo às Índias e se perderam no Oceano Atlântico devido a fortes ventos e correntes marítimas, chegando a essas terras brasílicas por acaso, casualidade do descobrimento. Mas será que essa é a verdadeira história? Em 22 de abril de 1500, chega ao território que futuramente seria chamado de Brasil, chega a frota de Pedro Álvares Cabral. Anos antes, 1492, os espanhóis já haviam chegado às regiões que hoje formam a América Central. Isso nos leva a supor que os portugueses já sabiam da existência de terras exploráveis a oeste do Mar Tenebroso. Mar Tenebroso era o nome que eles davam ao Oceano Atlântico, devido ao medo que eles tinham do Oceano Atlântico. Até mesmo porque o Tratado de Tordesilhas, de 1494, que havia dividido o mundo entre portugueses e espanhóis, havia sido assinado por esses dois países anos antes de Cabral aportar em Porto Seguro. Ninguém divide aquilo que não sabe que existe. Vale lembrar que Portugal exige que a linha do Tratado de Tordesilhas seja 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, ao invés de 100, como defendia a bula. Se eu não conheço as terras, eu não tenho como dividir. Se eu quero dividir, se eu quero que as léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde sejam ampliadas, é porque eu sei que 100 léguas não vai me dar nada. Por isso eu quero 370. Outros fatores que nos levam a supor que os portugueses já sabiam da existência dessas terras antes de 1500, que originaram o Brasil, está no fato de existirem relatos de outros navegadores que aqui estiveram antes de 1500. Existem relatos, por exemplo, de um navegador chamado Juan Pinzon, que ele fala da existência dessas terras, das florestas e dos rios, e pelas coordenadas geográficas que ele fala, provavelmente ele estava falando do Brasil. Cabral já sabia que aqui não era a Índia. Isso porque Vasco da Gama, navegador português, já havia encontrado o caminho alternativo para as Índias em 1498 e descreveu como era aquela região e conhecia as coordenadas geográficas. Você acha que navegadores portugueses experientes com instrumentos de navegação, com a caravela, iriam se perder no mar devido a ventos e correntes marítimas? Eles já dominam os ventos com as caravelas. Eles já sabem navegar porque eles já utilizam o quadrante. Também, após uma breve estadia nessas terras, Cabral seguiu viagem rumo às Índias. Ora, fica claro que os navegadores já sabiam que aqui não era Índia. Por fim, não era comum um escrivão navegar nas embarcações comerciais portuguesas. No entanto, Pedro Álvares Cabral, junto com as suas embarcações, tinha um escrivão. Por quê? Marinheiros experientes que estavam com Cabral jamais teriam se perdido no mar devido a fortes ventos e a correntes marítimas. Esses fatores são fortes indícios de que os portugueses já sabiam ou imaginavam a existência de terras a oeste do Oceano Atlântico, ao sul do Equador, e de que a frota de Cabral saiu de Portugal com um claro objetivo de encontrar essas terras. Tinham a intenção, a intencionalidade do descobrimento. Mas tem um porém. Contudo, naquele momento, o Brasil não representava a realização dos interesses portugueses no que se refere às especiarias, às rotas lucrativas de comércio e ao metallismo. Porque eles não encontraram especiarias no Brasil, não encontraram comércio lucrativo no Brasil. Eles tinham comércio lucrativo com as Índias, que eram as especiarias. Nos territórios brasileiros, restavam as expedições de policiamento para vigiar o território, para que ninguém invadisse, e de exploração do pau-brasil, que era um produto extremamente raro que eles encontraram aqui. O pau-brasil é extremamente importante nessa época, que além de fazer móveis de excelente qualidade, o pau-brasil também era utilizado para fazer corante vermelho. Ela é Brasil porque o seu núcleo é cor de brasa. Por isso, Brasil. Então, eles eram obtidos via escambo com os índios. O que é escambo? É troca de mercadorias. É igual que os portugueses faziam nas feitorias da África. Por exemplo, o índio vai lá, corta o pau-brasil, entrega o pau-brasil para os portugueses. Em contrapartida, o português dá para os índios coisas que eles precisavam. Por exemplo, machado, facas, espelhos. Os índios brasileiros, então, levavam o maior prejuízo. Por quê? Porque eles ganhavam machado, eles ganhavam faca, espelho, e aí davam o pau-brasil, que é muito mais rico e valioso para os portugueses. A gente não pode fazer essa afirmação. Sabe por quê? Porque isso é um juízo de valor, ou seja, a gente está colocando aquilo que é importante para a gente acima de qualquer coisa. Eu não posso ser etnocêntrico, ou seja, achar que a minha cultura, os meus valores, as coisas que eu acredito são mais importantes, as corretas, e a que é do outro é errado. Para o índio, o machado e a faca e o espelho é extremamente importante. Porque o índio não tem faca, o índio não tem machado, o índio não tem espelho. E para o índio, o português é burro. Por que o português não tira essa árvore e leva, gente? Por que ele está me dando esse monte de coisa valiosa para eu cortar essas madeiras aqui para ele e levar para ele na embarcação? Cada um estava trocando por aquilo que para ele era interessante. A gravura de cima mostra como teria sido o desembarque dos portugueses. Porto Seguro.
é o local Bahia. Uma das primeiras coisas que os portugueses fizeram quando chegaram aqui, conforme mostra a terceira imagem, é organizar uma missa. Uma das coisas que mais chamam a atenção dos portugueses quando eles chegam no Brasil é o fato de que as índias e os índios andavam nus. Segundo as cartas de Pero Vaz de Caminha, sem coisa alguma que eles cobrissem suas vergonhas, porque para o índio aquilo era natural. No entanto, para o português, aquilo era extremamente chocante. Outras coisas que Pero Vaz de Caminha fala na sua carta é que os índios parecem muito dóceis, é uma característica específica dos índios que eles encontraram naquela região. Porque eles pediam para o índio abaixar o arco e a flecha, o índio abaixava. Pediam para o índio beijar a cruz, o índio beijava. Isso levava os portugueses a falarem que os índios seriam facilmente catequizados. Facilmente eles virariam cristãos. Então, os portugueses vão tentar, já desde os primeiros momentos, cristianizar os índios. Davam roupa para as índias se cobrirem, para elas participarem da missa, e essa imagem representa a primeira missa realizada no Brasil, o que mostra o objetivo claro dos portugueses em catequização e a ideia de novos fiéis para a Igreja Católica. Dentro do contexto das reformas religiosas, os índios são extremamente importantes, porque os índios são os novos fiéis para a Igreja Católica, fiéis esses que a Igreja perde lá na Europa no contexto das reformas religiosas. Bom, tem alguma coisa aqui? Tem riquezas importantes? Não. Qual é a coisa mais importante que eu tenho? Portugal. É a rota de comércio com o Oriente. É por isso que no Brasil só vai ter expedições de policiamento para vigiar o território, para ninguém invadir, e de exploração do pau-brasil. Tirando essas duas expedições, Portugal não está com foco aqui. O foco de Portugal é o Oriente Médio, é as especiarias. E a gente vai falar um pouco sobre o restante da viagem de Cabral. Pedro Álvares Cabral, depois do Brasil, vai à Índia, bombardeia as cidades, o que faz com que ele não tenha um bom comércio. E aí Cabral entrou em desgraça, porque sua viagem foi considerada um fracasso. Ele nunca mais encostou a mão em nenhuma frota, em nenhum navio português. Brasil, de 1500 a 1532. A prioridade de Portugal é o Brasil? Não, não é o Brasil. A prioridade é a Índia, é o comércio de especiarias. Então é por isso, conforme eu já falei, no Brasil só vinha nesse período expedições de policiamento para guardar, para impedir a invasão. Essas expedições também eram chamadas de expedições guarda-costas, para guardar a costa brasileira, proteger o território. Expedições de exploração do pau-brasil, via monopólio comercial, e aí o nome dos comerciantes que tinham o privilégio de explorar o pau-brasil aqui, desde que pagassem os impostos para o rei. 20% de imposto ia para o rei. Eram os impostos que eles tinham que pagar para explorar o pau-brasil aqui. Consequências das grandes navegações. Uma maior acumulação de metais preciosos. O fortalecimento econômico da Europa. Acesso a novas fontes de metais. Inclusive, o Brasil não vai oferecer aos portugueses metais preciosos, mas a América Espanhola vai dar para a Espanha um monte de metais preciosos. A Espanha vai se tornar um país muito rico às custas da exploração de prata e de ouro das suas regiões coloniais na América. E Portugal ficou muito triste, porque a princípio nas suas terras não foi encontrado nenhum. O maior comércio de especiarias, né? Porque agora o comércio foi estabelecido de forma direta depois que os portugueses chegam nas ilhas, gente, os outros países também vão, tá? A Espanha vai passar a navegar para lá, depois tem a Holanda, depois tem a França, a Inglaterra, enfim. Mas Portugal foi o primeiro. O crescente tráfico de escravos, os portugueses já utilizavam a escravidão nas suas ilhas Madeira, Açores, Cabo Verde, e depois vão utilizar a escravidão negra africana aqui também. Inicialmente, eles vão trabalhar via escambo com os índios. Portugal vai trabalhar via escambo com os índios no Brasil. Depois ele passa a escravizar os índios no Brasil. E depois ele vai passar a trazer os negros escravizados da África para trabalhar no Brasil. Vai existir uma nova visão de mundo, porque os mitos, o imaginário que eu acreditava que existia, acabou. Eu não tenho mais medo do mar, não tenho mais medo dos monstros marinhos, porque na medida em que eu conheci, o mundo se torna menor, porque se torna conhecido e eu vou ter o fim dos mitos e dos medos marinhos. O maior conhecimento de astronomia, as cartografias vão melhorar, os mapas vão ser mais bem desenhados. Por quê? Porque agora eu tenho um maior conhecimento sobre as regiões. E se eu conheço melhor, eu vou pintar melhor essas regiões, representá-las melhor. Mais conhecimento de navegação. Eu tenho um atendimento dos interesses do mercantilismo europeu. Os europeus vão ter mais metais preciosos, que é o principal objetivo do mercantilismo, acumular metais preciosos. A gente já falou isso anteriormente. A expropriação das populações nativas de suas riquezas. A frase é difícil, mas o sentido é fácil. O que está acontecendo? O índio vai ter direito a mais alguma coisa? Não, a nada.
ele vai ser cada vez mais explorado, cada vez ele vai ser tirado de suas terras, sua população vai ser aniquilada devido a doenças, devido a guerras, e ele vai cada vez mais migrar em direção ao interior do território, porque os portugueses vão ficar só no litoral, que é o que a gente chama de colonização de caranguejo. O caranguejo não sai da beira da praia. Então os portugueses vão ter essa expedição, essa exploração, colonização de caranguejo, sem se dirigir ao interior do território, e com isso os índios vão fugir para o interior, porque o interior é mais seguro para eles. Muitos vão ser dizimados. Começa também a acontecer nesse período a miscigenação, entrada e saída de populações escravas em vários países. As regiões dominadas vão cada vez mais perder autonomia, perder liberdade, porque elas estão sendo exploradas. O mundo mudou. Uma das principais características que mudam a partir da descoberta do continente americano, ou dominação do continente americano pelos europeus, está na mudança do eixo comercial. Antes, o eixo comercial está aqui, ó, no mar Mediterrâneo. Agora, o eixo comercial do mundo, o lugar onde tem as principais rotas de comércio do mundo, não vão mais estar no mar Mediterrâneo, e sim no Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico passa a ser a principal rota, o principal eixo de comércio do mundo. Quando eles chegam aqui, a gente fala o quê? Ah, os índios. Mas a ideia de os índios não existe. Por quê? Porque eles são uma infinidade de tribos. Vulgarmente, popularmente, comumente, a gente chama de índios, mas não é. Existem os tupinambás, existem os tupi-guaranis, cada tribo tem sua cultura, seus costumes. Eles estão divididos em 2 troncos linguísticos. O que é tronco linguístico? Olha a professora de português aí. É a origem da língua. E aí, essa árvore aqui serve para a gente fazer essa distinção. Existe o tronco tupi, que são os índios que falavam a língua tupi. E uma infinidade de tribos, cada uma com sua cultura, uma diferente da outra. Os outros, chamados de macrogés. Índios no litoral, índios na Amazônia, índios no Pantanal, tribos distintas. Mas nem todos os índios eram amistosos. Por exemplo, você tem Campos dos Goitacazes, aqui bem pertinho da gente. Os índios de Campos dos Goitacazes, eles eram antropófagos. O que é um índio Primeiro deixa eu falar o que é o comum. A palavra canibal. Canibal é aquele que come a carne de um ser humano que come a carne de um outro ser humano para matar a fome. Isso é canibalismo. Não vamos chamar os índios de canibais, porque eles não são canibais. Os índios eram antropófagos. Antropófagos. O que significa? Qual é a diferença? O antropófago, ele vê um sentido cultural em se alimentar do corpo de uma outra pessoa. Quando o índio comia o corpo do seu inimigo, na cabeça do índio, ele não está querendo matar a fome. Na cabeça do índio, ele vai adquirir as habilidades e a força daquela pessoa que ele está devorando. Então, por exemplo, você tem um guerreiro muito forte, que luta muito e tal, não sei o quê. Então, se o índio derrotasse aquele guerreiro, ele queria se alimentar da carne daquele guerreiro, não para matar a fome, mas para ter as habilidades que aquele guerreiro possuía. O Brasil ficou de 1500 a 1530 praticamente esquecido pelos portugueses. Só vinha para cá expedições de exploração e de policiamento, conforme a gente já falou. A gente está esquecido de 1500 a 1530. Por quê? Porque o foco dos portugueses era no comércio com o Oriente. Em 1530, as coisas mudaram. Por quê? Porque depois desses 30 anos, depois do primeiro contato dos portugueses aqui com essa terra, o comércio com as Índias começa a entrar em declínio. Porque as outras potências de navegação, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, começam também a fazer o comércio com as Índias. Então, não é mais só os portugueses. Então, vai ter uma maior quantidade de mercadorias das Índias na Europa. Os lucros dos portugueses vão cair. Quando a América Espanhola encontra metais preciosos nas suas terras, os portugueses pensam assim, poxa, se tem na América Espanhola, pode ser que tenha na América Portuguesa. Então, vamos nos dedicar a explorar o Brasil, porque quem sabe nós não encontramos no Brasil os tão desejáveis metais preciosos. A gente sabe que o Brasil tem o nome de Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, só depois ele passa a ser chamado de Brasil. Os portugueses passaram também a ter um grande medo, principalmente de que os franceses e os holandeses invadissem o nosso território. Isso vai levar os portugueses a começarem a colonizar o nosso país. Os portugueses tinham medo, principalmente porque o rei francês disse
que ele queria ver onde é que estava no testamento de Adão e Eva, a doação das terras só para Portugal e Espanha. Ele está fazendo uma crítica, ele está sendo irônico, porque não existe um testamento de Adão. Quem dividiu as terras entre Portugal e Espanha, na verdade, não deveria ter feito, porque as terras deveriam ser de quem quisesse dominá-las, quem quisesse conquistá-las. É esse rei, Francisco I da França, que patrocina, por exemplo, o artista do Renascimento, Leonardo da Vinci. Esses 3 fatores levaram os portugueses a começar a colonizar o Brasil. Como? A partir da criação das capitanias hereditárias. Esse mapa maior é a divisão feita tradicionalmente transmitida. Capitanias hereditárias são enormes lotes de terra que vão desde o Tratado de Tordesilhas até o litoral. E essas terras serão dadas aos capitães donatários. Por que o Portugal vai criar o sistema de capitanias hereditárias no Brasil? Em primeiro lugar, porque ele já fazia isso em outros lugares. Nas suas ilhas do Oceano Atlântico, os portugueses já haviam criado capitanias hereditárias. Então ele vai fazer no Brasil aquilo que ele já fazia lá. E segundo, porque os portugueses não têm dinheiro para colonizar de outra forma. Portugal, a coroa portuguesa não tem dinheiro para vir aqui e criar uma cidade, uma colônia, colonizar. Então ele vai delegar, entregar essas capitanias aos nobres portugueses, e esses nobres portugueses iriam explorar esses territórios em troca de impostos que eles iriam pagar para o rei. É uma forma também de reforçar a aliança entre o rei e os nobres. Nossa, o rei é tão bom para mim, cara, me deu terras. Essa é a divisão tradicionalmente feita. Tradicionalmente, os livros trazem essa divisão nas capitanias hereditárias brasileiras. Recentemente, os estudos indicam que talvez as divisões territoriais tivessem sido como está representado aqui nesse mapa do Brasil menor. Esse é o sistema de capitanias hereditárias. Capitania hereditária porque vai passar de pai para filho. E é capitania porque o nome da pessoa que ganha a terra passa a ser chamada de capitão donatário. As capitanias hereditárias foram consideradas um fracasso, elas não deram certo. Por quê? Porque muitos donatários sequer vão vir para cá tomar posse dos territórios. Eles não tinham interesse. Era muito distante, eu tinha que vencer a resistência dos índios. Olha os índios aqui, ó, um ritual antropófago. Cortaram, esquartejaram, colocaram os corpos do seu inimigo na fogueira e estão aqui, ó, comendo a carne desses seres. E aqui, ó, um europeu escandalizado com o que está vendo. Por que ele não é europeu? E está na cara que ele é um europeu. Porque na representação ele é o único branco. Não é pardo, tá vendo? Então é um europeu que vivia entre os índios. Uma outra observação que cabe aqui nesse momento é que muitos prisioneiros de Portugal vão receber como pena serem enviados para o Brasil e jogados aqui em qualquer lugar. E seriam obrigados a viver aqui, que são chamados degregados. É quem é expulso de Portugal e é obrigado a vir para cá e vai ser jogado aqui em qualquer praia para se virar e sobreviver aqui como punição por um determinado crime praticado na Europa. Muitos que tomaram posse dessas terras não vão conseguir vencer economicamente as dificuldades, vão plantar coisas que não deram certo, não vão conseguir desenvolver essas áreas, e muitos não vão conseguir vencer a resistência dos índios. Nem todo índio é pacífico diante da colonização do europeu. Qual é o povo que vai ver a sua cultura ser aniquilada, subsistência prejudicada e vai ficar feliz com isso? Muitos índios vão ser resistentes a presença do europeu e vão enfrentar os portugueses com arco, flecha, e uma tática dos índios também era envenenar a flecha com veneno de cobra para poder matar só com a ferida, não necessariamente com uma flechada letal. 2 capitanias apenas prosperaram, a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Por quê? Porque eles vão plantar cana-de-açúcar. Por que cana-de-açúcar? Porque é um produto raro e caro na Europa, é extremamente lucrativo. Porque eles já tinham experiências no cultivo dessa mercadoria. Açúcar dá muito dinheiro naquela época, conforme a gente já falou, é uma das especiarias. O solo brasileiro se adaptou perfeitamente à produção de cana-de-açúcar, que é o solo de Massapê. As capitanias que prosperaram também vão prosperar porque aplicaram o sistema de plantation. O que é a plantation? A plantation é um conjunto de características. Quais são elas? Monocultura, cultivo de um só produto. Utilização da escravidão, primeiro indígena, depois negra africana. A produção é voltada para exportação, ou seja, eu vou produzir aqui e mandar para Portugal. O cultivo é em larga escala, ou seja, não vou plantar pouquinho, vou plantar muito. E em grandes propriedades de terras, que nós chamamos de latifúndio. As capitanias que prosperaram, prosperaram porque aplicaram isso que está aqui nesse slide. Eu precisava baixar uma série de normas, regras, leis para organizar o Brasil. Essas normas, regras, leis para colonizar o Brasil foram organizadas em um pacto chamado Pacto Colonial, que de pacto não tem nada. Por quê? Porque pacto é alguma coisa que ambas as partes concordam. No entanto,
não foi perguntado aos brasileiros o que eles achavam desse pacto colonial. Isso foi imposto. Tinha que ser a imposição colonial e não o pacto colonial. O que ele previa? Basicamente 3 regras. O Brasil só pode comercializar com Portugal. O Brasil não pode comercializar nada com ninguém, só com os portugueses. O que a gente chama de exclusividade de comércio da colônia Brasil com a metrópole Portugal. O Brasil foi proibido de ter qualquer manufatura. Manufaturar é beneficiar matéria-prima, é transformar algodão em tecido, é transformar madeira em móveis, é transformar árvore em papel. No Brasil não podia ter nada disso. O Brasil só poderia produzir artigos primários relacionados à agricultura e mandar para lá, para Portugal, exceto o açúcar, a roupa de escravo e a cachaça. Roupa de escravo poderia ser feita para poder vestir o escravo e não ter um custo muito grande para o produtor. O açúcar era beneficiado aqui e para Portugal só ia uma espécie de rapadura. Eu vou estar mostrando nos próximos slides. E também poderia ser produzido no Brasil cachaça. Por quê? Porque cachaça depois vai ser utilizada como moeda de troca para comprar escravos. Os portugueses não entravam na África para pegar escravo. Os portugueses ficavam nas suas feitorias. As tribos africanas, elas eram muito rivais umas das outras. Quem perdia as batalhas lá na África, da tribo A contra a tribo B, era escravizado. Então essas tribos levavam os seus inimigos para as feitorias dos portugueses e trocavam inclusive por cachaça. Então os portugueses compravam os africanos por cachaça. Eles não entravam na África, eles tinham medo de entrar na África. Eles diziam que a África era a antessala do inferno. E aí uma tribo africana que escravizava a outra trocava o seu inimigo, que se tornou escravo, por cachaça. Os portugueses vão pegar esse escravizado na África e trazer para o Brasil. Por isso que poderia fazer cachaça no Brasil. E também poderia beneficiar a cana-de-açúcar, que é um slide que a gente vai estar falando daqui a pouco. No Brasil não poderia ter jornal nem revista. Por quê? Jornal e revista poderia espalhar ideias contrárias ao rei. E o rei, como queria manipular, o rei queria censurar as informações que passavam aqui na colônia, então ele vai proibir circular jornal e revista aqui. Essas são as características do Pacto Colonial. Aqui é a produção da cana-de-açúcar. Essa é a produção do pão de açúcar que eu vou estar falando com vocês agora. Isso é uma manufatura, tá vendo? Você pega o produto agrícola, coloca em uma espécie de máquina, movida por tração animal ou humana. Esse triturador tritura a cana-de-açúcar, produz um caldo. Isso tudo no Brasil. Esse caldo é colocado em fervura em um recipiente de cobre. Depois da fervura, você bota para repousar e aí, na medida que ele vai esfriando, ele vai ficando duro. Igual se você botar açúcar na panela e derreter o açúcar, vai virar um melado e depois aquilo fica duro que ninguém quebra, entendeu? É mais ou menos aquilo ali que eles faziam. Depois quando você colocava nessas formas que parecem um pão de açúcar, olha lá aquele morro do Rio de Janeiro, qual é a origem do nome. Você, depois que esfriasse, virava tipo um bloco duro, maciço de açúcar. Aí você quebrava e mandava as lascas para a Europa. O bagaço e a sujeira ficava toda no Brasil. E para Portugal ia só já o açúcar beneficiado, tipo uma rapadura. Essa manufatura poderia ter. Isso aqui acontecia no Brasil. É um engenho grande de cana-de-açúcar e um engenho pequeno de cana-de-açúcar. O Nordeste é o principal centro brasileiro econômico. Pernambuco estava bombando. Pernambuco era a região mais rica, embora a capital da colônia fosse Salvador.